Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto os meus irmãos encontram, Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Mateus, capítulo de número 27. Enquanto os irmãos encontram, minha gratidão a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar aqui, com a família Reviver em Cristo. E muito feliz de poder fazer parte desta festa. Eu tenho acompanhado o progresso, o sucesso, o crescimento desta igreja. E o mais importante, uma igreja que tem crescido de forma sadia. Uma igreja séria, de um pastor sério, de obreiros sérios. E óbvio que quem congrega numa igreja como essa também são sérios. Isso é um sinal que você sabe fazer boas escolhas. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Vinícius Diniz, que abraçou este projeto de Deus, porque um ministério não é apenas uma denominação. Ele é uma semente do reino que Deus planta no coração de alguém. E o pastor Vinícius abraçou com muita coragem este projeto de Deus. E isso Deus não dá para quem quer. Deus dá para quem Ele chama. Porque tem gente que quer, mas Deus não dá. Tem gente que não quer. E Deus espreme até Ele querer. É assim ou não é? E eu quero agradecer a Deus por este momento tão solene, tão especial de estar aqui e acompanhar tudo que Deus tem feito nesta casa. Eu tenho alguns amigos que têm vindo aqui. Sempre que eles saem daqui, eles me mandam uma mensagem: pastor, que igreja, que lugar abençoado, pastor, que lugar espiritual. Que Deus conserve em vocês assim, meus irmãos. Deus ajude vocês a ficarem firmes até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo de número 27. Todos encontraram? Chegada a manhã, todos os chefes do sacerdote e anciãos do povo tomaram uma decisão de matar Jesus. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata ao chefe do sacerdote e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é um problema seu. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se para se enforcar. E o chefe dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, pois tem preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para fazer de sepultura para os estrangeiros. Por isso, aquele campo até o dia de hoje é chamado de campo de sangue. Vocês podem repetir bem forte comigo: campo de sangue? Mais forte. Outra vez. Mais forte, irmãos. Então se cumpriu o que disse o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que Jesus foi avaliado, a quem os certos filhos de Israel avaliaram, e deram ou compraram o campo de um oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Isso aqui é a profecia de Jeremias. Diga comigo bem forte: campo de sangue. Campo de sangue. Mais forte. Campo de sangue. Diga mais forte ainda: campo do... Agora diga: campo do oleiro. Campo do oleiro. Outra vez. Campo do oleiro. Mais uma vez. Campo do oleiro. Irmãos,
Essa noite eu gostaria de falar, em algumas palavras, sobre o campo do oleiro e o campo de sangue. Hoje é aniversário da igreja e nós temos que decidir, não como denominação, mas como crentes, que tipo de igreja nós somos. Se nós somos a igreja campo de sangue ou se nós somos a igreja campo do oleiro. O texto que nós lemos é o cumprimento de uma profecia de Jeremias. Quem profetizou? Jeremias. De todos os capítulos do livro de Jeremias, o mais conhecido deles, o mais áureo, mais conhecido, mais falado, mais cantado, mais pregado, mais lido, provavelmente seja o capítulo de número 18. O capítulo 18 de Jeremias é muito conhecido, porque de lá provém todos os adágios, hinos, profecias, até jargões que nós usamos entre nós. É de lá que surgiu a expressão que crente é vaso. Foi de lá, da casa do oleiro. De lá que nós fazemos as nossas campanhas de oração, dizendo: irmãos, o oleiro está trabalhando. De onde veio essa expressão? Jeremias capítulo 18. Deus vai fazer um vaso novo. De onde veio essa expressão? Jeremias capítulo 18. Porque Jeremias capítulo 18 é um texto que Deus está tratando de Israel. E eu já disse e vou repetir, é muito melhor encontrar com Deus no capítulo 18 de Jeremias do que encontrar com Deus no capítulo 19. Porque no capítulo 18, Deus refaz o vaso que se quebrou. No capítulo 19, Deus manda quebrar um vaso e diz que aquele vaso nunca mais será refeito. Então você imagina que no capítulo 18, Deus pega um vaso quebrado e faz de novo. No capítulo 19, ele manda quebrar um vaso e diz: diga para Israel que assim como eu estou quebrando esse vaso e nunca mais ele será vaso, assim eu vou fazer com a vida de muitos. Então, cuidado do jeito que você vai entender Deus, porque Deus, o mesmo Deus que faz de novo, é o Deus que quebra e nunca mais refaz. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar de uma coisa, aproveitando que é aniversário da igreja. Nós como crentes, mano, não estou falando da igreja revivida, estou falando nós como crentes. Nós temos que parar com esse negócio de ficar cortando os versículos, cortando a história, cortando o sermão. A gente prega o tempo todo. Ele tem a chave de Davi. Ele abre, mas lá está escrito que ele fecha. E por que você só fala que ele abre? Então quer dizer que quando Deus abriu a porta foi Deus, quando fechou não foi Deus? A Bíblia diz que ele faz a ferida e por que a gente diz que ele só sara? Por que quando a gente está ferido a gente não diz que foi Deus também? Por que quando a gente está desempregado a gente não vem para a igreja e diz assim: Deus fechou a porta para mim? Não, a gente não faz isso. Ele mata e faz. E por que a gente diz que ele só faz viver? A gente não diz que mata. Então quer dizer que quando Deus dá vida é Deus. Então quando morre não é Deus? Não, Deus mata também, irmão. Só que a nossa geração acostumou a cortar no meio. Para quê? Para ficar com a parte que lhe convém. Com a parte que ele gosta. Com a parte que ele acha bom. Mas nós somos uma igreja que aceitamos Deus na sua inteireza. Levanta comigo a mão quem aceita a Bíblia na sua inteireza. Quem acredita nisso? Então levante comigo bem alto, bem alto, bem alto, bem alto a mão. Só quem ama a palavra de Deus. Nós aceitamos as promessas e as correções. Nós aceitamos de Deus tudo que Ele promete, mas aceitamos também tudo que Ele proíbe. Aceitamos de Deus tudo que Ele nos dá, mas aceitamos também tudo que Ele nos toma. Você entende isso? Diga glória a Deus. Não, irmão. Igreja, hoje é aniversário da igreja, eu vou pregar sobre igreja. Igreja não é uma conveniência que você entra e escolhe o sabor, a cor, o produto. Não. Igreja é restaurante sem cardápio.
Ninguém tem direito de entrar aqui e dizer, eu quero ouvir isso. Você não tem que querer ouvir nada. Você tem que ouvir o que Deus quer falar. Até porque, todas as vezes que se trata de igreja, a igreja é chamada de casa de oração. Casa de quê? Todas as vezes que a igreja é tratada, chamada na Bíblia de igreja, é chamada de casa do Pai, casa de quem? Então pronto. Então aqui a gente não dita regra. Não. Que não. Um erro que nós cometemos, eu cometo também na minha igreja, não estou falando de vocês não, eu também cometo. Quando eu recebo as pessoas na minha igreja, eu digo assim, se sinta na sua... Está errado. Aqui não é sua casa não. Que não é sua casa. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrar na sua casa. Você guarda o teu pé quando você entrar na casa do Senhor. Pode olhar para o teu irmão, pode pôr essa na minha conta, diga para o teu irmão, aqui não é sua casa. Diga para ele, aqui é a igreja que você congrega, sua casa não. Aqui não é sua casa. Aqui é a casa do Pai, aqui é a casa de Deus. Posso falar ou não? Vou falar. Vou falar. Na sua casa, você deita, põe um pé no sofá, põe ou não põe? Vira para lá, vira para cá, levanta, deixa a televisão ligada e vai no banheiro. Você tem que aprender, irmãos. Olha, escuta o que eu estou dizendo aqui para o seu bem. Tem que aprender. Se você sentar do lado de um crente perturbado que conversa com você o culto todo, ou você corrige ele ou muda de lugar. Ele vai matar o que Deus tem para te dar. Verdade. Tem a vida toda para mexer no celular e quer mexer no celular na hora do culto. Já não basta o dia inteiro ficar com o celular na mão. Não basta o dia inteiro ficar na internet. Não basta o dia inteiro ficar no WhatsApp. O dia inteiro no Facebook. Aí chega na igreja. Que é isso? Não. Retocando maquiagem no culto. Você não é crente mais não, irmão? Isso não é sua casa não. Isso aqui é casa de Deus. Isso aqui é lugar que a gente tem que entrar com reverência no coração, com temor. Quem entende isso, diga glória a Deus. Não, pastor, não gosto dessa mensagem não. Paga o ingresso e vai assistir um palestrão, um coach, pregar, falar. Vai falar o que você quer. Que você pagou. Você pagou, você escuta o que você quer. Agora, ouvir profeta, não. Se você for ouvir um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus nunca trabalha em cima do seu querer. Deus trabalha em cima das suas necessidades. Tem alguém que teme a Deus aqui? Levante a tua mão e dá glória a Jesus. Pergunta para o teu irmão. Você é campo de sangue ou é casa de oleiro? E aí, irmão? Posso falar? Posso falar? Eu estou com vontade de pregar. Fala ou não falo? Irmão, eu estou falando principalmente porque eu sei a igreja que eu estou. Escute o que eu vou te dizer aqui. Escuta aqui. Tira da sua cabeça esse negócio, pastor. Se falar ofende. Ofende quem não é crente. Ofende quem não é convertido. Você sabe por que você está com a cara feia aí? Você está com a cara feia? Se você olhar para o lado de alguém aí que estiver com a cara feia, ele está com a cara feia, é porque o coração dele é feio. Você está entendendo? A alma dele é feia. É gente que entra na igreja para fazer barganha com Deus, com o evangelho. Irmão, chegou a hora da gente dar face para bater de novo. Chegou a hora da gente pregar igual Jesus, pregar para a gente ir embora. Não é pregar para a gente entrar, não. É pregar para a gente levantar e ir embora na cara da gente. Porque se aconteceu com Jesus, por que não vai acontecer comigo? Jesus estava pregando e o povo foi embora, dizendo, nós não queremos ouvir Jesus mais não. Aí Jesus para os discípulos assim, quer ir junto? Os discípulos falaram, não, para onde a gente vai? Essas palavras são de vida eterna. Eu prefiro ouvir. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Você que ama a palavra de Deus. Olha para você ver, irmãos, como são os mistérios de Deus. Pastor Vinícius estava falando aqui, 4 anos de igreja. 4 anos de igreja. Uma sede estruturada, congregações. Uma igreja que não trabalha com baderna, com estripulia, com falsa profecia, com coisa errada. Está crescendo do jeito certo, tá ou não está? Esses dias um pastor disse para mim assim, pastor, o que eu preciso fazer para a minha igreja melhorar? Falei, pastor, o senhor perguntou para a pessoa certa? O senhor tem certeza que eu respondo? Falei, primeira coisa, tira os bruxos do seu altar, pastor. Seu altar está cheio de bruxo.
de adivinho, de gente mentirosa, de gente profetizando que Deus não vai fazer, de mensagem mentirosa. Se o Senhor limpar teu altar, tua igreja vai crescer. Põe Deus no teu altar, põe mensagem no teu altar, é assim que a igreja cresce. E quem é de Deus, pastor? Quem é de Deus fica. Quem é de Deus aceita. Por que está se cumprindo a profecia de Jeremias na vida de Judas? Quem profetizou foi Jeremias, muito tempo antes. Porque o Jeremias é o homem do campo do oleiro. O Jeremias foi que foi na casa do oleiro. De tanto que podia ser qualquer profeta que profetizou isso, mas não foi. Foi Jeremias. O profeta da olaria profetizou que isso ia acontecer. Então primeiro eu vou falar um pouquinho da casa do oleiro. E depois eu vou falar do campo de sangue. Deus falou para Jeremias assim: Jeremias, vai na casa do oleiro. Vai na casa do oleiro e lá, tu ouvirás as minhas. Então primeira coisa, na casa do oleiro as palavras são de quem? De Deus. A primeira característica na casa do oleiro é que na casa do oleiro o oleiro pode falar. Já pensou se terminasse o culto? Essa mensagem aqui é leve perto de algumas que eu já preguei aqui, o pastor me trouxe de novo. Já pensou, pastora? Se terminasse o culto e o pastor dissesse para mim assim: pastor, já que o senhor pregou a mensagem, nunca mais o senhor pisa nessa igreja. Isso já aconteceu comigo um monte de vezes. Eu falei para o pastor assim: tá bom, pastor. Eu pensei que a igreja era de Jesus, mas é do senhor. Então, o senhor pode ficar com a igreja do senhor, não tem problema. Agora, eu não me vendo, não. Eu não negocio princípios, não. Na casa do oleiro, as palavras são do oleiro. Irmão, você trabalhou o dia todo, você trabalhou a semana toda. Você merece ouvir a palavra de Deus. Você veio aqui me ouvir? Você ouviu Moisés? Você veio ouvir a Maria, o João? Não, irmão, você veio aqui para ouvir Deus. Como que eu vou na casa do oleiro e não escuto o oleiro? Pastor Vinícius é um homem de Deus. Olha, irmãos, sabe o que está precisando de voltar a acontecer no nosso meio? De um pregador, um cantor, um profeta terminar de falar e vir um pastor e desfazer o erro que ele fez na cara dele. Irmão, isso aqui que o senhor pregou não está na Bíblia não, viu? Essa profecia que o senhor entregou aqui é mentirosa. Na cara do camarada. Vem parar de ser malandro. Vem parar de enganar o povo. O camarada terminar de pregar, irmão, o senhor tirou essa mensagem de onde? Onde que essa mensagem está? Qual livro o senhor usou para tirar essa mensagem? Qual Bíblia o senhor leu para pregar essa mensagem? A pessoa prega 10 quilos, você entende 10 gramas. É tanta palavra de autoajuda, é tanta coisa no meio da mensagem, que quando você vai peneirar a mensagem, não tem mensagem. É a mesma coisa de encher a barriga de pão, irmão, só dá azia. Pastor, por que o senhor está pregando com raiva assim? Porque eu fiquei o dia inteiro sem comer hoje que eu estava viajando, não é culpa do pastor não. E aí o irmão ali é culpado que ele me levou para comer carne de charque, macaxeira, batata doce. Foi. E eu tô aqui, eu estou me sentindo bem, porque eu comi comida que faz bem. Na casa do oleiro, o oleiro pode? O oleiro pode? Vamos lá, eu chego lá. Na casa do oleiro, o oleiro pode? Mas só tem um jeito de ir para a casa do oleiro. Deus disse para Jeremias: sobe para a casa do oleiro? Vai na casa do oleiro? Como é que é? Só está disposto a ouvir Deus falar quem está disposto a descer. Eu não posso acreditar, irmão, que uma pessoa pode ser altiva de espírito, arrogante e soberba até com Deus. Porque uma coisa é você desafiar, desafiar o pastor, desafiar um irmão. Agora, desafiar o Espírito Santo. Como é que uma pessoa tem coragem de desafiar Deus? Agora, quem desce à casa do oleiro está disposto a ouvir o que o oleiro tem para dizer. E tem coisa que o oleiro vai dizer que é justamente o que eu não queria ouvir. O oleiro não fala o que eu quero ouvir. O oleiro fala o que eu preciso. Você está disposto a ouvir Deus falar?
Porque nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de homens e de demônios. Pastor, o que é apostatar da fé? É um dia ter a fé verdadeira, genuína e pura, experimentando as delícias celestiais e sendo iluminado. E essa pessoa retroceder na fé a ponto de deixar a doutrina de Deus e passar a acreditar em doutrina de homens e de demônios. É um retrocesso espiritual absurdo, do céu ao inferno. Primeiro, na casa do oleiro, o oleiro pode falar. Segundo, na casa do oleiro, só está na casa do oleiro quem desceu. Só está na casa do oleiro quem se despiu de seus títulos. Quem entra na casa do oleiro dizendo assim: oleiro, fala, Deus. O irmão já percebeu que todas as vezes na Bíblia que Deus queria falar com alguém, esse alguém foi orientado a dizer: fala, Senhor, o teu servo. Então levanta a tua mão direita e diga isso: fala, Senhor, o teu servo ouve. Primeiro, o oleiro pode falar. Segundo, só vai na casa do oleiro quem desceu. Terceiro, quando Jeremias chega na casa do oleiro, a Bíblia diz que o oleiro estava trabalhando. O oleiro estava? Então olha para o teu irmão e diga para ele assim: o oleiro está trabalhando. Diga para ele assim: já são 9h07. E até agora o oleiro está trabalhando. Você já deixou seu expediente. Tem gente que trabalhou até as 2, até as 4, até as 5, até as 6. Tem gente aqui que trabalhou até as 7. Mas o oleiro vai trabalhar. Você vai dormir, o oleiro está trabalhando. Você vai acordar, o oleiro está trabalhando. Sábado você vai estar de folga, o oleiro vai estar trabalhando. Domingo você vai folgar, o oleiro está trabalhando. O oleiro trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quem acredita que o oleiro está trabalhando? Diga glória a Deus. Pegue a mão de alguém e diga para ele: o oleiro está trabalhando. Porque o oleiro não só fala, o oleiro faz.